segundo livro de Reis. Semana passada, enquanto vocês estavam no culto de manhã, no hotel eu fiz o culto com a minha família e nós lemos esse texto. E nós ficamos perplexos pela maneira como Deus nos falou. De uma maneira muito simples. Eu quero convidar você para ficar em pé. Segundo livro de Reis, capítulo de número 6. Segundo livro de Reis, capítulo de número 6. Deixa eu abrir esse tal desse iPad aqui. Esse trem dá trabalho de vez em quando, mas vamos lá. 1, 2, 3. Abso. 1, 2, 3. Vamos lá. Pronto. Tá? Segundo livro de Reis, eu só vou ler umas citações aqui depois. Segundo livro de Reis, capítulo de número 6. Quem encontrou, diga, achei. Eu divulgo o aniversário no final, tá bom? Tá joia? Segundo livro de Reis, capítulo de número 6. Nós vamos ler, amados irmãos, a partir do versículo de número 8. Deus falou profundamente ao nosso coração nesse texto e eu espero sinceramente no Senhor que você seja edificado com essa palavra para a glória e honra do nome de Jesus. Vou aproveitar e pedir o Miquel para me dar um pouquinho mais de retorno, por favor. Segundo livro de Reis, capítulo de número 6. Eu vou ler, amados irmãos, a partir do versículo 8, e depois você vai ler comigo numa só voz, do 20 ao 23. Assim diz a palavra do Senhor. O rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com os seus oficiais disse, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara, de que o tinham avisado, e assim se salvou não uma nem duas vezes. Então, tendo se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou ele os seus servos e lhes disse, não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos, ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, vai saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse, ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, fere, peço-te esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-me e guiá-los-ei ao homem que buscais. E guiou-os a Samaria. Todos comigo até o 23. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu, ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, feri-los-ei, meu pai. Respondeu ele, não os ferirás, fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Todos ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Vamos orar ao Senhor uma vez mais. Ai do céu, nós nos humilhamos diante do Senhor. Quão poderosa, Deus amado, é a tua palavra. Ó Deus, quão grande é o Senhor. Nossa alma, Deus, ó Pai, confia no Senhor. Nosso coração espera no Senhor. Nossa vida, Deus, ó Pai, está firmada unicamente na rocha da nossa salvação, que é Jesus. Pai, é com alegria nessa manhã que eu me dirijo a Ti para glorificar o Teu nome e Te agradecer pelas grandes coisas que o Senhor tem feito na vida desta Tua igreja. Esta igreja não pertence a homens, não pertence,
Ó Deus, a mim não pertence ao conselho, não pertence aos pastores auxiliares, à junta diaconal. Essa igreja é do Senhor Jesus. E ó Senhor, isso não é clichê. O Senhor sabe que eu estou falando isso para o Senhor, Deus, ao Pai do mais profundo da minha alma. E eu quero pedir, Senhor, que o Senhor continue a sustentar a tua igreja, como só o Senhor sabe fazer. Obrigado, Senhor, porque esse tempo tem sido um tempo de quebrantamento, um tempo de humilhação, um tempo de dependência, um tempo, Deus, ó Pai, de ver o Senhor fazer milagres no meio da tua igreja. E nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos mostrado que quem cuida da igreja, que quem sustenta a igreja, e que quem supre as necessidades da igreja é o Senhor. E, ó Pai, é no Senhor que a nossa alma tem que confiar, tem que descansar, Deus bendito, Pai, tem que esperar. Senhor, obrigado. Nós te exaltamos, Senhor, glorifica o teu nome nesse lugar, continua a salvar muito povo aqui, para a glória e honra do Senhor Jesus, que os nossos olhos não estejam postos em circunstâncias, mas que os nossos olhos estejam postos no Senhor. Ó Pai, nessa manhã o Senhor quer nos ensinar a ser vitoriosos nas lutas que nos confrontam. Então, Senhor, abre os nossos olhos. Como Eliseu pediu para que se abrissem os olhos do moço de Deus. Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor abra os olhos da tua igreja nessa manhã, em nome de Jesus. Para que o teu povo veja, ó Deus, ó Pai, quem é o Senhor, o que o Senhor está fazendo, e como nós devemos enfrentar a luta de cada dia. Nós te adoramos, Deus, e nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sentai-vos, irmãos. Esse tempo de crise, amados irmãos, tem sido um grande desafio para o país. Tempo de crise moral, tempo de crise política, tempo de crise financeira. Eu conversava, amados irmãos, anteontem com a minha esposa. Eu ando perplexo, amados irmãos, com o nível de deterioração moral que nós temos visto, amados amigos e irmãos, no nosso país. Há 20 anos atrás, antes de irmos para o Chile, trabalhar ali 7 anos, havia coisas que eram inaceitáveis nesse país. E hoje, amados irmãos, é visto como bonito a perversão sexual. É tido como moda diante das pessoas. Nesse ano, de uma maneira assustadora, foi tirado a presidente do país e o presidente da Câmara dos Deputados. E nós temos visto, amados irmãos, a crise financeira afetar a vida de muitos irmãos do rebanho. Nós temos visto a crise financeira afetar o seu bolso. Nós temos visto, amados irmãos, recursos se limitarem até na vida da igreja. E em momentos tão difíceis como esses, nós nos perguntamos, Deus, como nós enfrentaremos as lutas que o Senhor tem colocado diante de nós? Domingo passado, irmãos, Deus falou poderosamente comigo nesse texto, que eu tinha lido na semana anterior, por causa da devocional que temos lido todos os dias com você. E Deus me deu esse texto do profeta Eliseu. Esse texto muito precioso, que vai nos ensinar a ter vitória sobre as nossas lutas. Aqui, amados irmãos, Eliseu tem sido muito usado por Deus. Ele é o profeta que substituiu Elias com porção dobrada do Espírito do Senhor. E esse santo varão, queridos irmãos e irmãs, está sendo usado no seguinte quesito para que Israel vença a Síria. O rei da Síria faz uma reunião com o seu ministério de guerra, lá na sua câmara mais interior, e ele decide: vamos atacar Israel em tal lugar. Mas o Deus eterno fala com Eliseu. E Eliseu então procura o rei Jotão e diz a ele o seguinte: vai para tal lugar, não passe lá, porque o rei da Síria está indo para ali. E de repente, então, amados irmãos, o rei manda o seu exército para aquele lugar. Então, isso acontece uma, acontece duas, acontece no mínimo 3 vezes. O texto diz que não é nenhuma nem duas. E o rei da Síria se deprimiu, irmãos, por causa disso. Ele falou: alguém está me traindo. Eu não estou entendendo esse negócio. Então ele reúne o seu ministério da guerra e pergunta a todos: quem é pelo rei de Israel? Me contem! E um dos seus oficiais diz: ninguém, rei, meu senhor. Como nós vamos trair um rei tão bom como o senhor, bem Haddad, o rei da Síria? É o profeta Eliseu, que conta para o rei de Israel aquilo que o senhor fala lá no seu quarto, na sua câmara de dormir. E o rei indignado disse: procure saber onde ele está, nós vamos pegar esse profeta.
E aí foram procurar e disseram, está em Dotã. Dotã, amados irmãos, ficava mais ou menos 19 quilômetros acima de Samaria. Então ele mandou um forte batalhão, amados irmãos, para a cidade de Dotã, que é cercada por montes. E então eles chegam ali à noite e acampam naquele lugar, um forte exército, uma grande batalha para prender o profeta Eliseu, amados irmãos. E o texto nos ensina como enfrentar as lutas da vida. Olhando para Eliseu, para ver como ele venceu a luta colocada dentro de si. O Senhor ensina para você nessa manhã que está enfrentando luta. Você que está passando por crise financeira. Você que está tendo problema de relacionamento. Você que teve uma dor profunda nesse último tempo. O Senhor te ensina nessa manhã como enfrentar as lutas da vida. Inicialmente o texto nos diz, sem medo. Igreja cheia de vida, como enfrentar as lutas da vida sem medo? Eu vou perguntar, igreja cheia de vida, como enfrentar as lutas da vida? Vamos lá? Sem medo. Olha aí para o texto, amado irmão, versículo de número 15 e versículo de número 16. Versículo 15 e versículo 16. Eu vou ler o 15 e a igreja o 16. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Vocês 16. Ele respondeu, não temos, porque mais são os que estão conosco do que os que estão morrendo. Imagine, meu irmão, aqui está o moço, o seminarista, o estagiário, o licenciado, o servo de Eliseu. Aquele rapaz que ele estava treinando para ser uma bênção e servindo na caminhada, ele acorda e vê as montanhas rodeadas de exército e vê que são sírios, e ele disse, ai meu Deus, meu Senhor, nós estamos perdidos. Acabou para nós. E Eliseu diz a ele, não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Amados irmãos, isso aqui é maravilhoso. Nós que temos a consciência, amados irmãos, de que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Ainda que choremos no dia das perdas, nos dias das dores, nós não vamos perder a esperança de viver. Nós não vamos temer, porque nós sabemos que o nosso Senhor é Deus, e Ele domina sobre tudo. O moço de Eliseu fica perplexo, fica perdido, ele acha que tudo acabou, mas o profeta diz para ele, não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Quando nós vamos enfrentar as lutas, amados irmãos, as batalhas que se levantam diante de nós, sem medo, nós temos que confiar no nosso Deus. Nós temos que saber que nos céus está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Nós temos que saber que o nosso Deus está no trono. Nós temos que saber, amados irmãos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós temos que saber que, como diz Romanos 12:2, ainda que seja uma perda terrível, ainda que seja uma dor imensa, a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. Nós precisamos, amados irmãos, confiar no Senhor. Fuja do medo. Sem medo, não temas, confie no seu Deus. A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Um dos primeiros salmos que eu aprendi na infância, amados irmãos, com minha avó, é o Salmo 27, ele diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores, meus opressores e inimigos me sobrevêm para me destruir, eles aqui tropeçam e caem. Ainda que estourar contra a minha guerra, não se atemorizará o meu coração. Ainda que um exército se levante contra mim, diz Davi, ainda assim terei confiança. Amados irmãos, não é à toa que a Bíblia diz 365 vezes para nós, não temas. Mas nós somos tão temerosos, amados irmãos, nós adoramos a igreja, nós ouvimos mensagens, mas quando vem a dificuldade, a angústia bate no nosso coração, a gente diz, eu não vou aguentar passar por tal tipo de situação, e o Senhor diz que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, nós temos que saber que com o Senhor nós podemos todas as coisas.
Paulo diz, amados irmãos, lá em Filipenses 4, que ele sabia viver um momento de prosperidade, mas sabia passar por qualquer angústia, porque Cristo estava com ele e disse, tudo posso em Cristo que me fortalece. Eu quero dizer para você, irmão, que se você tem Jesus no coração, você pode enfrentar qualquer luta e permanecer de pé. Lembra de Satanás dizendo para Jó? De Satanás dizendo a Deus sobre Jó? É impossível que ele te sirva se o Senhor tocar nos seus bens, o cercaste concebe, lhe deste de tudo, é o homem mais próspero da terra. Satanás está dizendo a Deus que é impossível que o homem sirva a Deus no dia da tribulação, que o homem só ama a Deus por causa dos bens que Deus lhe dá. É impossível que o homem ame a Deus por causa de quem Deus é. E Deus aceita a aposta e diz, toca nele. E tudo quanto ele tem só não toca na vida dele. E você vê Jó perdendo num só dia, amados irmãos, todos os seus 11.500 animais, mas mais do que isso, perde 10 filhos num só dia. Irmãos, nós perdemos uma pessoa, isso nos dói tremendamente. Eu sou pastor, quando o Senhor leva para a glória uma ovelha, eu fico dias entristecido, e de repente então perdemos 10 filhos de uma vez só. E a Bíblia diz que Jó chora como a irmã Socorro disse, a gente é humano, ele rasga a veste, ele rapa a cabeça, ele se lança em terra, mas ele diz ali, não saí do ventre da minha mãe, não para lá voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem ofendeu a Deus de maneira alguma. Amados irmãos, nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Irmãos, nós estamos na mão do Senhor. Então eu quero dizer para você o seguinte, não temas. Pare de viver angustiado. Pare de viver oprimido. Pare de viver assustado. Pare de viver, muitas vezes, deixando a ansiedade dominar a sua alma. Não temas. Deus deu Jesus por você, Ele te ama, Ele te carrega no colo. Então, em nome de Jesus, não temas. Como você vai enfrentar a crise? Sem medo. O seu Deus domina sobre tudo. A crise não surpreendeu o Senhor. Eu gostaria de lhe dizer o seguinte, a crise está no controle do Senhor. Esses dias antes de sair de férias, nós conversávamos no conselho, amados irmãos. Nós temos tido que tomar decisões esse ano que não desejávamos por causa da crise financeira. Mas nós nos sentamos no discipulado e conversamos que isso vinha de Deus. Porque isso nos fez mais dependentes. Isso nos levou a orar mais. Isso nos levou a confiar que Deus conduz a igreja e que Ele é o Senhor da nossa vida. Então nós não deveremos. Ainda que o exército se acampe contra nós não deveremos. Nós confiamos no Senhor. Então, meu irmão, fique em pé em nome de Jesus e creia na bondade do Senhor, creia no cuidado do Senhor, creia na fidelidade do Senhor. Mas eu quero lhe dizer o seguinte, você tem tido medo? Do que você tem medo? Nós somos falhos, irmão, nós temos medo. Quando a gente compartilhava essa devocional lá no hotel semana passada, eu virei para minha esposa e para os meus filhos e falei, quais são os medos de vocês? Esses momentos eles são de grande perplexidade. E cada um foi falando o seu medo. E me disseram, e o seu, papai? Eu falo, papai não tem medo de nada? Mentira! E eu falei, meus irmãos, essa crise financeira tem trazido muita dúvida no meu coração. E o que vai desencadear dela, muitas vezes, traz angústia. Nós, muitas vezes, temos tido que apertar muita coisa na igreja. Nós vamos ter que diminuir a equipe para o próximo ano por causa disso. E isso tem me deixado muito triste. Mas eu logo em seguida falei assim, Senhor, eu sou um tremendo pecador. E o Senhor tem cuidado tanto de mim. O Senhor deu Jesus na cruz por mim. O Senhor tem me dado a graça de, além de ser salvo, ser usado para pregar a palavra. O Senhor tem feito tantas coisas na nossa igreja, amados irmãos. Nós nos lembramos, quando estávamos levantando esse tempo, nós não tínhamos dinheiro para pagar em determinada época. Eu nunca me esqueço do dia em que nós tínhamos que pagar 60 mil, Ivone se lembra muito bem desse dia, certo? Irmãos generosos já tinham dado demais, a gente já não tinha cara para pedir para ninguém. E a Ivone me liga sexta-feira, lembra, Ivone, aquele dia, pastor, nós temos que pagar o cheque de 60 mil até 4 horas. Eu falei, Ivone, eu não tenho nada. Ela, pastor, eu sou o pastor. Eu falei, vamos falar com quem manda. E nós oramos no telefone. E resumindo a conversa,
Naquele dia, 3h30 da tarde, caiu na nossa conta R$70 mil. Primeira parcela do empréstimo do Supremo, que nós estamos gemendo para pagar, mas vamos pagar em nome de Jesus. Já pagamos mais da metade, louvado seja o Senhor. Irmãos, que bênção maravilhosa. Deus cuidou de nós naquela época. Deus deu Jesus por nós na cruz. Nós temos que lembrar o que Deus já tem feito na nossa vida. Se nós olharmos para as circunstâncias, para a fidelidade, para a bondade do Senhor, nós não temos razões para temer. Então, que no nome de Jesus, você pare de olhar para as circunstâncias e olhe para a grandeza do seu Deus. Olhe que esse Deus deu Jesus na cruz por você. Olhe que esse Deus não poupou o melhor que tinha por amor de você. Olhe o cuidado dele na sua vida. Olhe o seu sustento. Olhe a sua bondade. Olhe a sua fidelidade. E não temas em nome de Jesus. Coragem, meu irmão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. O Senhor está mandando a igreja ter coragem. Que nós sejamos corajosos. Lembre de Paulo, preso em Jerusalém. Há uma conspiração de 40 de judeus dizendo que não vão comer enquanto ele não morrer. Parece que tudo acabou. E o Senhor entra na cela de noite, põe-se ao lado dele e diz: coragem, Paulo! Porque do mesmo modo que deste testemunho de mim em Jerusalém, você também vai dar em Roma. Coragem, Paulo! Não acabou! Deus ainda tem um projeto maravilhoso para a sua vida em nome de Jesus! Coragem, pô. Diga para o seu irmão, coragem, vai para a coragem. Coragem, Maria. Ei, meu relógio foi para a glória. Eu posso cucume. Tá bom demais. Isso, né? Vamos lá. Fala aí, coragem, pega na mão do seu irmão. Bom dia, fala para ele, deixa de preguiça. Vamos lá, fala com a pessoa que está do seu lado. Fala, coragem! Fala, coragem, Maria! Coragem, José! Coragem, Antônia! Vamos lá para frente em nome de Jesus, amém? Ora! Acorda! Em nome de Jesus! Amém, bebê? Amém, bebê? Como enfrentar as lutas da vida? Sem medo! Como enfrentar as lutas da vida? Com a perspectiva de Deus. Como enfrentar as lutas da vida? Sem medo, em primeiro lugar. Mas, em segundo lugar, como enfrentar as lutas da vida com a perspectiva de Deus? Olha para a sua Bíblia. Versículo de número 17. Vou ler uma vez, você vai ler a segunda. Diz assim o texto. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Vocês leiam mais uma vez para mim, para ver se entra na nossa cabeça esse versículo em nome de Jesus. Pode ler. Lá está o moço de Eliseu, cheio de medo, cheio de temor. E de repente, então, o Senhor está ali, cercando aquele monte com seus anjos, com carros de fogo. E Eliseu ora dizendo o seguinte: Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja. E de repente ele abre os olhos, irmãos. Imagine se fosse conosco. E ele viu então naquela montanha, em número muito maior, anjos com carros de fogo, com seus cavaleiros, prontos para defenderem o homem de Deus. Com essa oração em que Eliseu pede a Deus para que abra os olhos daquele rapaz, nós aprendemos, amados irmãos, que temos que ver as situações com a perspectiva divina. Nós temos que olhar as situações não com a perspectiva do mundo, não de acordo com a circunstância humana, não de acordo com a secularidade, não segundo a sua falsa prudência, não segundo a sabedoria errada, mas como dizia Calvino, nós temos que olhar a realidade com os óculos das Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras são os óculos com os quais nós interpretamos, amados amigos, a realidade. Muitas vezes, amados irmãos, você vai num sepultamento, na casa de pessoas ímpias, e você vê gritaria, choro, desespero, uma situação terrível. E de repente você vai no sepultamento de um crente onde há grande sofrimento e onde há lágrimas, mas você não vê aquele grito desesperador, aquela angústia terrível. Uma vez o Osasco conversando comigo,
contou isso? E aí ele falou assim, esse povo é tranquilo, porque ele sabe que essa vida está com Deus, e que a vida é eterna em Deus e em Cristo Jesus. Quem vê as circunstâncias da perspectiva de Deus sofre, mas não se desespera, porque sabe que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O monte está cheio, amados irmãos, o texto diz para nós aqui, cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Há cavalos e carros de fogo ao redor de você nessa manhã, em nome de Jesus. O Salmo 34 diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Vamos falar direito, vamos lá? O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Meu irmão, não se desespere diante da situação política do país. Em toda a história da humanidade, impérios se levantaram, impérios caíram. Impérios se diziam eternos. Imperadores disseram que a Bíblia não subsistiria. E, amados amigos e irmãos, esses impérios caíram. Ainda ontem eu lia sobre Juliano, amados irmãos, o apóstata, que assumiu o Império Romano no final do século IV da era cristã. Ele tinha como grande objetivo fazer ressurgir o paganismo. E ele então perseguiu muitos cristãos. Foi a última onda de perseguição, amados amigos e irmãos, naquele primeiro tempo da era cristã. E de repente então, Juliano se levanta contra, mas ele fica irado, dizendo o seguinte: essa seita desses hereges galileus são terríveis, porque nós os matamos, nós batemos neles, mas eles cuidam dos nossos enfermos, eles oram pelos nossos pobres, eles ajudam os nossos necessitados. E Juliano tenta impor o paganismo no império, mas quando ele vai morrer, amados irmãos, a última palavra que ele diz é a seguinte: tu venceste, ó Galileu. Aleluia! Não há imperador que vence o Senhor Jesus. Não há governo que vence o Senhor Jesus. Não há ideologia humana que possa se opor ao nosso Senhor. Carros de fogo estão ao nosso redor. Cavalos de fogo estão ao nosso lado. Irmãos, nós não precisamos temer. Paulo disse em Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Irmão, se Deus deu Jesus por você, Ele não vai cuidar de você nessa circunstância que você está enfrentando. E Paulo pergunta em Romanos 8,35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? O que vai nos separar do amor de Cristo? E aí no versículo 38 e 39 de Romanos ele diz o seguinte: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós somos amados. Suzana, você falou que Socorro é presbiteriana, ela é eleita, aleluia! Os que também não são presbiterianos são eleitos, mesmo sem saber, glória a Deus. Nós somos escolhidos antes da fundação do mundo. Deus olhou para você, Deus amou você, antes que o mundo houvesse. Que amor maravilhoso é esse? Deus deu Jesus por você. Ele te selou com o Espírito Santo. Ele disse para você: tu és meu. Glória a Deus. É por isso que Jeremias diz lá no capítulo 33, de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Meu irmão, que o Senhor abra teus olhos nessa manhã, em nome de Jesus. Que você olhe a situação da perspectiva divina. Ah, meu irmão, está doendo muito. Tem hora que dói demais mesmo. Tem hora que as coisas não acontecem do jeito que a gente planejou, mas o Senhor está no controle. Ele deu Jesus por nós.
Ele nos deu o Espírito Santo. Ele está conosco todos os dias. Ai, irmãos, a Carlos de Israel e os seus cavaleiros estão ao nosso redor. Então, meu irmão, pare de murmurar. Pare de olhar para a circunstância. Pare de se deprimir. O Senhor está ao seu lado. Que o Senhor abra os seus olhos nessa manhã, em nome de Jesus. A situação está difícil. A luta é grande. Parece que você não vai conseguir saldar o banco. Mas o Senhor está no controle. Ele está na frente. Ele está guiando todas as coisas. Ele está te carregando o colo. Confie no Senhor. Ele te ama. Ele não perdeu o controle. Que bênção maravilhosa é olhar todas as circunstâncias, amados irmãos, da perspectiva divina. Isso é maravilhoso. Irmãos, esse texto me ajudou tanto. Nos meus primeiros dias de férias, eu fui lá na minha cidade. Tive a honra de pregar na minha igreja mãe e fui visitar meu pai, irmãos. Meu pai separou-se de minha mãe. Meu pai sempre foi um homem não crente. Davi ora todos os dias pela conversão dele. E de repente eu fui lá na chácara. Ele foi morar na chácara que tem, lá em Paracatu. E de repente eu cheguei lá na chácara e vi meu pai, só, jogado. Fui com a minha irmã. Estava lá outra filha dele também, que ele teve fora do casamento. Eu sentei na frente do meu pai e olhei para ele, irmãos. E eu só sabia chorar. Eu não conseguia parar de chorar. Foi constrangedor, certo? Eu olhei para meu pai e eu chorei o tempo inteiro. Mas eu sei que Deus está no controle. Eu queria, desde menino, que meu pai fosse um homem de Deus. Mas o Senhor não quis assim. Mas Deus é bom. Se Deus quiser, um dia vai ser. Deus sabe o que faz. A situação é difícil. Não é fácil. Mas Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. Que nós aprendamos a ver, amados irmãos, tudo de acordo com a perspectiva divina. Que você entenda que tudo que está acontecendo, você preste atenção, é exatamente o melhor que poderia acontecer. Então, meu irmão, pare de murmurar. Pare de reclamar. Pare de dizer, eu sou um pobrezinho, Deus esqueceu de mim. Mentira! O Senhor está te carregando no colo. Ainda no dia da tempestade, o Senhor está ao seu lado. Que Deus abra os seus olhos em nome de Jesus. E que você aprenda a ver a vida de acordo com a perspectiva divina. Amém, meu irmão? Amém. Diga para o seu irmão, o Senhor abre os seus olhos. Que o Senhor abre os seus olhos em nome de Jesus. Amém. Mas como enfrentar as lutas da vida, amados irmãos? Nós vimos nessa manhã como enfrentar em primeiro lugar sem medo. Como enfrentar as lutas da vida com a perspectiva de Deus. Mas em terceiro lugar, como enfrentar as lutas da vida com oração. Como enfrentar as lutas da vida com oração. Olhe para a Bíblia aí, meu irmão. Em nome de Jesus, versículo de número 18. Versículo 18 eu vou ler uma vez, você vai ler a segunda. Versículo 18. E como desceram contra ele, vamos ler todo mundo junto, vamos lá? E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Amados amigos e irmãos, como enfrentar as lutas da vida? Com oração, irmãos. Eliseu sabe que maior é o que está ao seu lado. Ele sabe que maior é o exército que o defende. E ele sabe, amados irmãos, que ele não precisa marcar uma audiência com o deputado fulano de tal, que ele não precisa marcar uma audiência com o governador, que ele não precisa pedir autorização do presidente da República. Amados amigos e irmãos, ele tem o Deus eterno diante de si. E a Bíblia diz lá em Hebreus que por causa do sacrifício de Jesus, ele tem livre acesso à sala do trono. E a Bíblia diz então que ele pode entrar com ousadia para alcançar graça e misericórdia e socorro em ocasião oportuna. Você pode se dirigir ao meritíssimo dos meritíssimos. Está ali o doutor Cristiano, eu não cumprimentei. Doutor, bem-vindo, né? Vindo do pastor Camargo, presbítero, juiz, bênção maravilhosa. Ele é meritíssimo, mas o meritíssimo dos meritíssimos recebe você por causa da obra de Jesus. Louvado seja Deus. Você tem livre acesso à sala do trono. Você entra no tribunal do maior juiz do universo e você tem a ousadia de chamá-lo de Pai. Aleluia.
Amados irmãos, nós podemos orar e quando nós oramos, nós temos a certeza de que Deus é o Deus que responde às nossas orações. Eliseu pede ao Senhor, fere peço de cegueira, diz aí o texto. Essa gente de cegueira feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Amados irmãos, a crise muitas vezes vem para que nós dependamos mais de Deus, para que nós investamos na vida de oração, para que nós nos humilhemos diante do Senhor e para que nós entendamos que quem nos supre, quem nos sustenta, quem conduz a nossa vida, quem dirige todas as coisas é o Senhor, quem nos defende é o Senhor. Não é pela nossa própria capacidade, não é com espada nem com exército, mas é pelo Espírito de Deus que nós saímos adiante. Então, amados amigos e irmãos, nós temos que aprender a buscar a Deus em oração. Semana passada, irmãos, eu recebi uma mensagem com algumas frases preciosíssimas de alguns homens de Deus. Uns eu até já citei aqui sobre oração, mas vá ouvindo aqui, essas frases mexeram comigo. Uma delas é do grande John Bunyan, que escreveu O Peregrino, grande pregador do século de número 18, lá na Inglaterra. Ele diz assim, o puritano John Bunyan: eu posso fazer mais que orar, depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais do que orar até que tenha orado. Primeira coisa é a oração. Veja bem o que ele diz: eu posso fazer mais do que orar depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais do que orar até que tenha orado. Eu não vou conseguir nenhuma bênção no mundo espiritual, e não vou fazer diferença na vida de ninguém, se eu não prostrar os meus joelhos em oração. Bunyan tem toda a razão. A outra frase aqui de Hans von Stalen: quando agimos, colhemos os frutos do nosso trabalho, mas quando oramos, colhemos o fruto do trabalho de Deus. Quando você age, você colhe o fruto do seu trabalho, mas quando você ora, você colhe o resultado do trabalho do Eterno. E esse resultado é exponencial, meu irmão. Glória a Deus por isso. William Law disse o seguinte: não há nada que nos faça amar tanto uma pessoa quanto orar por ela. Certo? Aqui o homem da lei, William Law, né? A lei, não é o nome dele. Spurgeon disse o seguinte: sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca seu povo para orar. Irmãos, nós somos testemunhas disso nessa igreja. Nós temos orado ao Senhor para que nos dê algo e Ele nos deu. Nós temos orado para que nos permita continuar em missões e nós temos continuado. Nós temos orado por uma nova igreja e nós estamos aqui. Então, irmãos, sempre quando Deus quer fazer uma coisa grande, Ele chama seu povo para orar. Spurgeon estava certo. Tem uma frase de Samuel Chadwick aqui que eu acho impressionante. Presta atenção, ouça aí. A maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme os nossos estudos, nossas graduações, diplomas, mestrados, doutorados, nem o nosso trabalho. Ele não teme que nós nos extenuemos, nem a nossa religião. Ele diz o seguinte: ele ri da nossa labuta, zomba da nossa sabedoria, mas treme quando nós oramos. Vou ler de novo para ver se entra em você. A maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme os seus estudos, não teme o seu trabalho, não teme a sua religião. Ele ri da sua labuta, zomba da sua sabedoria, mas treme quando você ora. Está na hora de prostrar o joelho, irmão, e aprender que batalhas espirituais só são vencidas com armas espirituais. Mas tem uma frase preciosíssima aqui de J. Sidlow Baxter, J. Sidlow Baxter, que ele diz o seguinte: os homens podem desdenhar de nossos apelos, rejeitar nossa mensagem, opor-se a nossos argumentos, desprezar-nos, mas nada podem fazer contra as nossas orações. E é a mais profunda verdade. A outra frase aqui do grande Charles Miller: nunca pedi coisa alguma em oração, sem um dia final recebê-la de alguma maneira, de alguma forma. Aleluia, meu irmão. Deus responde a oração. Aqui outra frase de um anônimo: a fé é onipotente quando está de joelhos. John Wesley disse: Deus nada faz a não ser em resposta à oração. O nosso querido Agostinho de Hipona disse o seguinte: a oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem. E a última frase que eu quero citar para você é do grande Bunyan novamente: na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Meus irmãos, as pessoas que deixam uma profunda marca nessa terra são pessoas que oram. O homem que faz maior bem à igreja de Deus é aquele que motiva o povo de Deus a orar. Quando nós oramos, amados irmãos, nós somos cheios do Espírito, do poder e da presença de Deus. Mas quando nós confiamos na nossa habilidade,
da nossa capacidade, nós podemos até receber o aplauso dos homens, mas nós não faremos nenhuma diferença no reino dos céus. Mas quando nós oramos, nós experimentamos o poder de Deus. Como diziam os nossos pastores antigos, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Que Deus faça de você um crente de oração, em nome de Jesus. A crise veio para você buscar o Senhor. Estava tudo muito fácil para você. Você estava confiando no poder do dinheiro. Você estava feliz da vida, se refrescando com os prazeres deste mundo. Então a crise veio para você entender que esse mundo é transitório, que nós não podemos confiar em dinheiro, que Jesus morreu na cruz para nos salvar, e que a maior bênção que nós temos é a comunhão íntima do Senhor. Então, meu irmão, no meio da luta, no meio da dor, no meio da angústia, aprenda a orar em nome de Jesus. Que Deus faça de nós um povo de oração, amém, meus irmãos? Nós vamos orar hoje ainda, nessa manhã. Que Deus nos dê vitória sobre as nossas lutas. Aleluia. Ai, irmãos, orar é tão maravilhoso. Quando a gente ora, o Senhor tira o peso do nosso ombro, tira a angústia do nosso peito, nos enche do Espírito e nos leva a bom termo para cumprir o seu chamado na nossa vida. Que Deus faça de você um crente de oração em nome de Jesus. Amém. Mas como enfrentar as lutas da vida? Em primeiro lugar, como? Segundo lugar? Vamos lá direito. Vamos lá, primeiro lugar? Sem medo. Segundo? Terceiro? E último, com generosidade. Como enfrentar as lutas da vida com generosidade? Olha aí para a Bíblia. Nós vamos ler o versículo 19 até o versículo 23. Vamos ler responsivamente. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho nem esta cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais, e guiou-os a Samaria. Vocês o viram. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizerem prisioneiros com a espada e teu arco. Porém a estes manda pôr diante de pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Todos os 23. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Como enfrentar as grandes lutas da vida, irmão, com generosidade. Talvez você pensasse, era hora de Eliseu matar todo mundo. Mas Eliseu disse o seguinte: venham aqui, me sigam ali. Não é aqui que vocês têm que estar. O homem que vocês estão procurando, vocês vão encontrar em outro lugar. E ele então leva aqueles homens por 19 quilômetros em direção ao sul, e eles vão para Samaria, que é a capital do reino do norte de Israel. E quando já estão dentro das muralhas daquela grande cidade, onde está ali todo o exército de Israel, o rei pergunta a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? E o rei diz: de jeito, e Eliseu diz: de jeito nenhum. Você vai ferir aqueles que você prendeu com a sua espada e com o seu arco. Esse daqui você vai fazer o seguinte: você vai colocar pão e água diante deles. E a Bíblia diz, irmãos, que o rei não somente fez isso, mas deu um grande banquete para aqueles soldados. Eu imagino a cabeça daqueles soldados naquele momento. Para que eles estão nos dando essa comida? Será que eles estão nos dando essa comida envenenada? E se eu comer aqui, será que eu vou morrer? Será que vai acontecer algo de ruim contra mim? O que está acontecendo? Amados irmãos, ainda ontem nós víamos pela quinta vez, nós compramos o DVD, aquele filme Quarto de Guerra. Quem viu Quarto de Guerra? Levanta a mão. Eu vi 4 vezes no cinema e 1 em casa ontem. E aí o que aconteceu? Aí nós estávamos lá vendo o filme Quarto de Guerra, e você lembra quando o Tony Jordan estava traindo a mulher dele, certo? Queria trair a mulher dele, saiu para jantar, orou: Senhor, bota a mão nesse cabra. E veio nele ali, irmãos, um vômito, uma dor de barriga, um negócio complicado, e ele não conseguiu trair a dona. E quando ele voltou para casa, a mulher estava lá preparando um jantarzinho, ele viu no celular dela que ele sabia, ficou preocupado, né? Então, de repente, você vê ali que ela vamos jantar, querida, ela preparou o prato para ele pegou o prato e trocou. Ela deixou o suco e ele trocou. Ele ficou com medo de estar envenenado. Imagine a cabeça desses soldados aqui, irmãos. Eu não sei se estava desse jeito, mas eles comeram um banquete e o rei os abençoou e eles foram embora. E o rei da Síria parou de atacar Israel naquele dia. O que o Senhor está nos ensinando, amados irmãos? Que nós temos que enfrentar as nossas lutas com generosidade.
que nós não temos que pagar, amados irmãos, o mal com o mal, mas nós temos que pagar o mal com o bem. Porque se Deus fosse nos tratar, amados amigos e irmãos, conforme as nossas atitudes, nós estaríamos perdidos. Ainda ontem um livro do Dr. Keller que eu li, ele diz o seguinte: tem muita gente que diz que vai ajudar um mendigo, uma pessoa que está com fome, e aí a pessoa que está com fome vai receber um prato de comida e maltrata ele e fala: eu não quero saber também não, esse aqui é um mal agradecido. Essa pessoa está buscando gratidão, porque se Jesus fosse nos tratar porque nós o agradecíamos, ele não tinha nos dado nada. Nós éramos mendigos, amados irmãos, e o Senhor veio nos dar um prato de comida e nós jogamos longe. Mas o Senhor não desistiu de nós. O Senhor foi generoso conosco. Nós éramos inimigos e o Senhor mandou preparar um banquete, uma mesa preciosa e nos alimentou. Amados amigos e irmãos, Eliseu, muito sábio, alimenta o exército do rei da Síria e eles vão embora e acaba a guerra em nome de Jesus. Foi isso que Deus fez por você, meu irmão. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você era inimigo de Deus, mas mesmo você sendo inimigo, Deus deu o Filho dele generosamente na cruz por você. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meu irmão, a Bíblia diz em 1 de Pedro que você antes não era povo, mas agora você é povo. E você não tinha alcançado misericórdia, mas agora você alcançou a misericórdia. Deus deu Jesus por você, apesar de todos os seus pecados. Se Deus deu Jesus por você, como é que você vai tratar as pessoas que reagem mal às suas atitudes, à sua misericórdia, o seu amor? Você vai desistir delas? Não, meu irmão. Você foi amado. E quem entende o tamanho do amor que recebeu, não atua com base nas reações das pessoas. Não atua com base na atitude dos homens para consigo, mas atua com base no maravilhoso amor que recebeu de Deus em Cristo Jesus. Como enfrentar momentos de luta com generosidade. Se tem alguém se levantando contra você, sabe o que você vai fazer para essa pessoa? Você vai dobrar o joelho e vai orar por ela em nome de Jesus. Se você puder fazer como a Bíblia diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo assim, você vai amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça. E isso não significa que você vai queimar o couro dele. Eu vou matar esse miserável. Não é isso não. Tá? Brasa viva, irmão, significa que ele vai queimar de vergonha na sua cara. O que acontecia? Quando era libertado um preso antigo no Egito, sabe o que acontecia? Ele saía pela rua e colocava uma panela com brasas de carvão em cima de madeira na sua cabeça, certo? Porque o fogo purifica, dizendo que tudo aquilo que ele tinha feito, a sua mente tinha sido purificada. Ele pagou o seu preço e agora mudou a sua maneira de pensar. Então, quando você ora, a pessoa vai ter brasas vivas na cabeça, vai se arrepender, vai se humilhar, vai pedir perdão e vai mudar em nome de Jesus. Nós precisamos ser mais amorosos, irmãos. Você nem sempre tem que tratar uma pessoa bem só porque ela te trata bem. Pelo contrário, você tem que amar, você tem que orar pelos seus inimigos. Você tem que ser generoso no tempo da crise, clamar a Deus para que abençoe a muitos irmãos. Se nós temos consciência do tamanho do bem que recebemos, nós não viveremos só para nós. Se nós temos consciência, amados irmãos, do tamanho da misericórdia que recebemos, nós vamos ser mais generosos com o pobre, com o necessitado, mas nós também teremos um coração mais evangelizador. Quando você se acha melhor do que as pessoas, preste atenção aqui. Você não vai falar de Jesus para elas. Quando você acha que as pessoas estão no fundo do poço, esse miserável está aí porque merece, mandou direito, você se acha bom, você não vai nem orar por ele. Mas quando você tem consciência de que você não é nada, e a misericórdia de Deus te alcançou, então você vai ser movido à misericórdia. E vai então, para a glória de Deus, anunciar que o Senhor é reto e nele não há justiça alguma. Certa feita, amados irmãos, perto do Big Bang, estava passeando o grande pregador Charles Spurgeon com o diácono da sua igreja. E corria um bandido pela rua, um assaltante perigoso da cidade de Londres. E a polícia veio com seus cavalos e o aprisionou, o algemou e o colocou dentro da carruagem, que era o camburão daqueles dias. E diante daquela cena, Spurgeon para o seu diácono disse o seguinte: ali vai Spurgeon. E o diácono disse: o senhor está doido, né, velho?
O senhor é pastor da maior igreja do mundo, está pregando, está salvando almas. Que besteira é essa que o senhor está falando? Spurgeon diz: ali vai Spurgeon, sem a graça de Deus. Sabe por que você não está na cadeia? Por causa da graça de Deus. Sabe por que você não está se prostituindo? Por causa da graça de Deus. Sabe por que você não está entregue à própria sorte? Por causa da graça de Deus. Então, se você recebeu essa graça maravilhosa e entendeu o tamanho do perdão que recebeu, você não pode viver só para você. Você não pode olhar só para o seu próprio umbigo. Mas você vai dizer: Senhor, toma aqui a minha vida. Eu quero ser uma bênção em tuas mãos. Ao olhar para esse texto, irmão, eu quero lhe perguntar como você tem enfrentado as lutas da sua vida. Num dia desses das férias em oração, irmãos, com Cleusa, foi muito bom falar com o Senhor, derramar a alma diante do Senhor e contar para o Senhor. Falei: Senhor, está pesando, Senhor. E de repente, enquanto eu orava, irmãos, Deus trouxe à minha mente Mateus 11, 28, no qual Jesus diz o seguinte: vinde a mim todos vós os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E diz o texto 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí então, irmãos, eu orava, falei: Senhor, eu estou chateado com esse negócio da gente não ter recurso, da gente estar gemendo. E comecei a dizer para o Senhor, e de repente, irmãos, esse texto veio na minha cabeça, e quando veio na minha cabeça, foi como se eu entendesse assim: o fardo da igreja não é meu. O dono da igreja não sou eu. Quem é responsável pelo sucesso da igreja não sou eu. Quem faz a igreja crescer não sou eu. Eu posso ser instrumento de Deus. Quem transforma os corações é o Espírito Santo. E o Senhor me disse claramente: toma o meu jugo sobre você. Eu falei: Senhor, glória a Deus. Irmãos, parece que tiraram 1 tonelada do meu ombro na hora da oração. Foi impressionante. Eu levantei só e falei: querido, que coisa supimpa esse negócio de orar, tá? Que coisa maravilhosa. Eu falei: Senhor, glória a Deus. Que bênção maravilhosa. É saber que quem sustenta a igreja, quem cuida da igreja, quem deu a vida pela igreja, quem provê recursos para a igreja é o Senhor, quem deixa a igreja passar perto é o Senhor, quem põe e tira é o Senhor, quem abre portas e fecha portas é o Senhor. Ele deu Jesus por nós.